turma, eu sou o professor Souto, estamos na aula 48, vou falar de continuação trigonometria, só que agora um pouquinho mais avançado. E assim, os assuntos, eles vão intercalando. Ah, mas o professor já falou de trigonometria, então não vou assistir essa aula, não. Nessa sequência que eu vou intercalando as coisas, depende de... Essa trigonometria agora depende da trigonometria anterior, que depende também de assuntos já abordados anteriormente, né? Então, na trigonometria, vamos começar com a adição de arcos. Então, eu quero saber aqui quanto vale o cosseno de A mais B. O que é importante aqui, eu poderia demonstrar, mas não vem ao caso, não se preocupe que essa demonstração não é necessária para o vestibular, que você saiba demonstrar. E também a demonstração ela envolve a base da trigonometria, no caso, por exemplo, o cosseno, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, coisa que você já sabe. Então, eu pensei assim, vamos ganhar tempo e saber trabalhar a fórmula e como você memorizar essa fórmula para que na hora da prova que você vai usar isso, você não se confunda, não esqueça. Uma coisa importante é você entender, ou aqui no caso, entender não, aceitar o seguinte. Qual é o cosseno de A mais B? E já vou substituir os valores numéricos. Por exemplo, se o A for 10 graus e o B for igual a 20 graus, nós vamos fazer o cosseno de... Se eu quiser o cosseno de A mais B, que vai ser aqui. Ó, aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Esse daqui seria o cateto adjacente. Mas eu vou escrever simplesmente um cateto, que é o cateto adjacente ao ângulo A mais B. E esse lado aqui maior, que deu para prolongar, depois eu prolongo para você enxergar melhor, é a hipotenusa do triângulo retângulo. O que eu quero que você grave primeira coisa, é que você saiba que cosseno de A mais B não é simplesmente cosseno A mais cosseno B. Não é. Isso é importante. A fórmula ela é cosseno de A vezes o cosseno de B. O que você vai fazer? Aqui não é uma soma? Então, cosseno lembra o contrário. Então, você vai subtrair seno de A, seno de B. Seno de A, seno de B. Se você quiser, nos livros de matemática, qualquer livro de matemática tem essa demonstração. Mas é o que eu falo, não é tão importante isso agora. Importante é você saber, que eu acho que é mais importante, saber que cosseno de A mais B não é simplesmente cosseno A mais cosseno B, tá? Turma, vamos fazer um exercício de aplicação? Vou substituir agora os valores numéricos. Vamos supor A igual a 45 graus, né? O A igual a 45 graus e o B igual a 30. 30 graus, tá? Então, o que acontece? Eu quero saber quanto que vale cosseno, aqui no caso, o nosso exemplo é quanto vale cosseno de 75 graus. Quanto que vale isso? Veja que 75 graus não é notável, não tem naquela tabelinha. Naquela tabelinha que nós vimos era 30, 45 e 60, não é? Quanto daria cosseno de 75? É isso que vão pedir para você fazer. Você vai sair fora da tabelinha em alguns momentos e você vai ter que pensar, no caso, o contrário, né? Que ângulos notáveis eu devo somar para dar 75? Aqui no caso, por quê? Porque na hora que eu colocar cosseno de 75, que é cosseno de 45 mais 30, que nós temos o cosseno de 75, que é o que o examinador vai estar te pedindo, você faz cosseno de 45 vezes cosseno de 30, menos seno de 45, seno de 30. Tá? Aí vamos lá para a tabelinha. Então repare que o cosseno de 75, ou melhor, o ângulo de 75, que não é notável, a partir daquela tabela será facilitado para...
eu vou conseguir calcular isso daí. Então, com os ângulos notáveis, eu consigo calcular um ângulo que não é notável, tá? E aí vai. Cosseno de 45, vamos lá para a tabela, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30, né? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Fui lá para a tabelinha e assim vai. Aí eu vou para a tabelinha de novo. Seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Vezes seno de 30 é meio. Então, meio. O que eu faço? Na multiplicação de fração, é numerador vezes numerador. Então, aqui é raiz de 6. Lembrando, mais uma vez, que o produto das raízes é a raiz quadrada, ou não é só a quadrada. Vou falar de novo. Que o produto das raízes, né, é a raiz quadrada do produto. Então, aqui deu 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4, menos raiz de 2 vezes 1, porque na multiplicação de fração eu faço numerador vezes numerador. Então, eu tenho aqui raiz de 2 sobre 4. Tá? Posso deixar desta forma aqui, ó. 1/4 na forma fatorada, que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2. Posso deixar assim. Como eu tenho outra forma de deixar isso daqui, que isso você precisa saber, porque na alternativa pode ser que você não encontre assim, né? Então, o que eu faço? Eu vou deixar o 4 como em evidência e vou deixar o raiz de 2 em evidência. Não vou fazer a multiplicação. Então, uma outra maneira, ou uma outra resposta, que lá na alternativa você pode encontrar é: vou deixar o raiz de 2 sobre 4 em evidência, multiplica, né? Que multiplica o quê? Raiz de 3 menos 1, que é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, mas será apresentada... É esse desbloqueio que você precisa ter. É a mesma coisa, mas a apresentação é diferente. O desenho, né, é diferente. Então você pode encontrar dessa forma, pode encontrar dessa. Precisa saber fatoração, como já vimos. Agora eu vou apagar a lousa e vou fazer com A menos B, para você ver da diferença, subtração de arcos. Então, acabamos de fazer aqui a adição dos arcos. Agora é subtração de arcos. Turma, aí aparece uma situação dessa daqui, ó. Certo? O B igual a 30 graus e o A igual a 45. E eu preciso do cosseno para resolver um problema envolvendo os lados deste triângulo retângulo aqui que você está vendo. Então, eu preciso deste ângulo aqui, ó. Aí você vem e faz o quê? Cosseno deste ângulo, esse ângulo aqui é 15. Porque 45 menos 30 deu 15. Aí você vai na tabela dos ângulos notáveis e não encontra 15. Você encontra 30, 45 e 60. E é aí que entra o cosseno da diferença de arcos. Então vai ter aqui cosseno de A, cosseno B. E só lembrando, vamos decorar? Se aqui é menos, você, contrário, ó, mais seno A, seno B. Às vezes tem que... Seno A, seno B. Vou mudar de caneta para colocar um verdão. E aí eu utilizo os notáveis, porque o ângulo A eu conheço, o ângulo B eu conheço, é notável, é conhecido. E aí eu vou usar aqui, vai ficar cosseno de 45 menos 30, que é o ângulo que eu preciso. Eu preciso daqui do cosseno de 15 graus, certo? Ó, é o que nós estamos precisando, tá vendo? A matemática, mas é fórmula, decorar fórmula. Mas tem o raciocínio lógico da montagem do quebra-cabeça, tá? Como se estivesse montando um quebra-cabeça. Então aqui eu faço cosseno de 45 vezes cosseno de 30.
mais seno de 45, seno de 30. Muito bem. Aí eu vou lá para a tabela. Ah, agora estou entendendo. Porque agora eu posso usar. Eu estou usando uma ferramenta que eu tenho para fazer uma coisa que eu não... né? Que é cosseno de 15 graus. Você não tem a resposta imediata, direta. Não é uma saída direta, é uma saída indireta. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30 é meio. Vou utilizar o mesmo esquema do cálculo anterior. Vou fatorar, deixar em evidência o raiz de 2 sobre 4. Tá? Ó, raiz de 2 sobre 4 eu vou deixar em evidência. Então, cosseno de 15 graus, raiz de 2 sobre 4 em evidência, que multiplica agora raiz de 3 mais 1. Very good. Agora eu posso achar as medidas tanto do cateto oposto, cateto adjacente, a hipotenusa deste triângulo, retângulo achurado aqui, selecionado, achurado. Eu vou agora para seno da soma e seno da diferença de arcos. Chambala aí. Então, turma, ó, é o seguinte aqui. Se você calcular o seno do ângulo A, seno de A, olha aqui, ó, seno de A, nós teremos cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Seno de A. Se eu calcular o seno de A menos B, nós vamos ter este cateto oposto ao A menos B sobre a hipotenusa. Tá? E se nós formos calcular, por exemplo, o A mais B, não é essa figura aqui, tá? É outra figura. Por quê? Eu vou pegar o A mais o B, aí eu estaria calculando um ângulo aqui. Mas vou fazer isso num outro desenho. Então vamos começar, mas de qualquer forma vamos treinar. Primeiro eu começo pela soma, depois a subtração dos arcos. Então, mas eu desenhei aqui só para você ver como é que tem caído nos vestibulares. Você vai ter que ver se você vai fazer A menos B. Aqui no caso, cuidado, se eu quiser esse lado por esse, eu tenho que fazer só o ângulo A, né? Então tem que ter essa sensibilidade de estar percebendo os detalhes. Mas se por um acaso nós precisássemos aí do A mais B e fosse para cá, vou até desenhar aqui, ó. Esse ângulo aqui, vamos aumentar esse daqui, ó. Isso daqui sendo o A mais B, se nós precisássemos desse A mais B, né? Como é que eu faria o seno do A mais B? Então ficaria seno de A mais B, é bem simples a demonstração, mas não é necessário. É importante, tudo bem, pode ser importante, mas para você não é necessário agora, porque ninguém vai te pedir a demonstração disso, não vai. Nem nos vestibulares mais exigentes do nosso país. Então vai ficar seno A, cosseno B. Agora troca. Ó. Lembra que na anterior do cosseno era cosseno, cosseno, seno, seno? Agora, você vai trocar aqui seno, cosseno, e o sinal vai ser mantido. Então aqui continua mais. Seno, agora seno B, cosseno A. Você entendeu como é que você vai decorar? Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Olha lá, eu troquei os arcos e as funções. Então, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Aí eu tenho aqui, vamos supor que eu queira seno de 75 graus. Então, seno de 75 graus. Ah, o que é o seno de 75? O seno de 75 é 45 mais 30, não é? Então o A é 45 e o B é 30.
Aí que eu faço? Seno de A, seno de 45. Então agora eu vou utilizar os notáveis para calcular um que não é notável. Cosseno de 30. Mais seno de 30, cosseno de 45. Muito bem. Então, C e somente C. Esse símbolo do C e somente C, teremos uma aula de lógica explicando essas simbologias. Seno de 75 é igual. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vamos lá na tabela, olha a tabela de novo, pega aí o seu livro, vai acompanhando. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Vou colocar o 2 assim, ficar igual. Mais seno de 30 é meio. E cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. O que eu vou fazer então? Vou colocar em evidência o raiz de 2 sobre 4. Tá? Então vai ficar raiz de 2 sobre 4, que multiplica raiz de 3 mais 1. Olha aqui o raiz de 2 sobre 4. Tá? Coloquei. É um termo, é um elemento comum que eu coloco em evidência. Então ficou raiz de 3 mais 1. Aí o aluno sempre me pergunta, professor, por que eu tenho que fazer isso? É porque quando a matemática foi criada, que não tínhamos, era só o vestibular, ele exige que você tenha raciocínio, né? Tanto é que é proibido usar calculadora. Essa forma fatorada é uma forma que facilita tanto a simplificação como o cálculo mental. Por quê? Olha só aqui, ó. Vamos fazer um cálculo de cabeça. Qual é o valor aproximado disso? Ah, não acredito, professor, que você vai fazer. Vou, ó. Raiz de 3, aproximadamente 1,7. Mais 1, 2,7. Vou até anotar o que eu estou falando. Ó. Vamos supor que ele peça o valor aproximado disso, que você precisa. Como em outras aulas, que eu vou até mudar de cor. Ó. Vamos lá. Qual é o valor aproximado? Ah, raiz de 2, aproximadamente 1,4. Sobre 4. Vezes o raiz de 3 é aproximadamente 1,7 mais 1. O cálculo de cabeça é isso. Tanto é que a faturação vai ajudar nisso. Então vai ficar 1,4 dividido por 4 vezes 2,7. Tá? Vamos fazer primeiro esse aqui de cabeça. Ó. Esse aqui de cabeça. Então eu penso assim, 1,4 dividido por 2 vai dar 0,7. Confere. Mas eu vou colocar assim, 0,70 para a gente enxergar melhor. O 4 dividido por 2 vai dar 2. Quanto que dá 0,70 dividido por 2? Não é 0,35? Então eu venho aqui e faço 0,35 vezes 2,7. Tá? E a gente faz a conta, aí tudo bem. Aí você vai pegar lá aquele sistema convencional, né? Turma, aí então, aplicando o seno da diferença de arcos, nesse caso, se eu quisesse achar aqui, por exemplo, o valor dessa medida. Então aqui é um cateto oposto, vamos chamar simplesmente de cateto, ele é oposto ao ângulo A. Ele é oposto ao ângulo A menos B, né? Então, essa parte achurada aqui é o A menos B. E o seno de A menos B, que é esse ângulo aqui, seria cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? Então, vamos lá. A fórmula é a seguinte, é seno A cosseno B, vai repetir o sinal, menos seno B cosseno A. E aí, eu vou agora substituir. Então, esse ângulo mede 15 graus, porque A menos B, olha aqui, né?
Então é seno de 15 graus. O A mede 45, o B mede 30. E aí eu faço seno de 45 vezes cosseno de 30. Menos seno de 30 cosseno de 45. E aí, continuando, vai ficar seno de 15 igual seno de 45, mais uma vez, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, e agora nós temos menos seno de 30 é meio, e cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, colocando o raiz de 2 sobre 4, mais uma vez em evidência, que isso nós fizemos várias vezes, nós temos raiz de 2 sobre 4, que multiplica raiz de 3 menos 1. Repito, essa é a forma indicada. Se nós quisermos o valor aproximado, o que eu faço? 1,4 sobre 4, 1,7 menos 1, 0,7 vezes 1,4. Lembra? Aí vamos usar o mesmo procedimento anterior. Mas eu vou deixar aqui a forma indicada. Muito bem. Turma, aí vem tangente da soma de arcos, né? E aí o aluno escreveria, por exemplo, só lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Tá? Seno de A mais B sobre cosseno de A mais B. O que o aluno faria? Ele vai desenvolver isso aqui, né? Desenvolve o seno de A mais B, desenvolve o cosseno de A mais B. Só que aí tem um procedimento de simplificação. Você vai dividir tudo por cosseno no numerador, tudo por cosseno no denominador. Mas eu vou simplificar mais uma vez aquele momento que eu falei para vocês. O importante é isso aqui, ó. O resultado, que é o que você vai usar muito, é tangente de A mais B, você vai encontrar o seguinte. Como é fácil de memorizar e é o que cai a aplicação direta da fórmula, é tangente de A mais tangente de B, que intuitivamente não parece uma coisa muito fora do padrão. Então o que eu faço? Ó, aqui é o sinal de mais, vai repetir aqui. Ó. Então é tangente de A mais tangente de B. Aí vai dividir por 1 menos, esse é o diferencial que você tem que decorar, tangente de A vezes tangente de B. O que acontece aqui? Se nós alterarmos esse sinal aqui para menos, vou mudar de cor, aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais. Repare que é a parte de baixo que eu alterei agora. Ó. Então, pronto, memorizei. É isso que você vai ter que saber aplicar. Nesse caso aqui, rapidamente, nós sabemos que tangente de 45 graus, e se nós fizermos tangente de A mais B, o A é 45 e o B é 30. Eu sei, ó, aqui o B é 30, eu vou substituir. Aqui o A é 45 e aqui o B é 30, né? Então, nós teríamos aí, por exemplo, tangente de 75 graus. Vai dar. Tangente de 45 vale 1. Tangente de 30, e aqui é mais, né? Nós estamos agora somando, tá? Acho que eu vou até usar a cor rosa, a cor rosinha, para você não confundir. Aí ficou, ó, mais e mais aqui, tá? Estou usando mais. Tangente de 30, ai, eu lembro! É raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30. Aí ficou 1 menos. Lembra que aqui é trocado, né? Ó, quando eu uso mais aqui, vai o menos aqui. Né? 1 menos. Tangente de 45 é 1. E aqui, raiz de 3 sobre 3. Cuidado, que aqui vai ter muita coisa para a gente fazer, né? Então eu vou apagar aqui e vou continuar essa continha aqui para você ver. Vamos fazer com uma lousa apagada,
concentrando nessa conta. Como você chegaria na resposta aí? Vamos lá ver. Enquanto eu dou uma parada aqui, você para o vídeo aí e termine essa conta. Vamos ver se você chega no mesmo resultado que eu. Dei esse tempinho aí para você pensar, né? Pra você fazer a conta. O que que deu? Ó, vamos lá. Eu vou reescrever isso aqui na forma 1 sobre 1 mais raiz de 3 sobre 3. E aqui, 1 sobre 1 menos raiz de 3 sobre 3. Vou multiplicar em cruz e multiplicar os denominadores. Então fica 3 vezes 1, 3, mais 1 vez raiz de 3, e 3 vezes 1, 3, aqui. Aqui é 3 vezes 1, 3, menos raiz de 3, 1 vez raiz de 3, aqui também em cruz, e os denominadores. 3 vezes 1, 3. Então nós temos aqui agora que simplificar, denominador com denominador, né? Então o que eu faço aqui? Ó? Esse 3 com esse 3, simplifiquei. Muito bem. Conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então tudo bem, vai ficar como está aí. 3 mais raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. E é o que eu falo, você não vai encontrar essa resposta na prova. Não vai. Acho que eu vou usar essa caneta aqui. Vou fazer com outra caneta. Vou pegar essa aqui. Você não vai encontrar isso daí. Você vai ter que tirar a raiz do denominador. Então, vou multiplicar e dividir pelo número 3 mais raiz de 3. Por quê? Estou repetindo o seguinte, ó. Vou repetir aqui. Porque fazendo essa conta aqui de baixo, nós temos que obrigatoriamente lembrar que aqui é a diferença multiplicado pela soma de dois números é a diferença de quadrados. Então, acontece que na hora que eu elevar o raiz de 3 ao quadrado, ele vai virar 3 e eu vou tirar a raiz do denominador. Para que serve isso? Para facilitar o cálculo mental, mais uma vez. O numerador, nós temos aqui 3 raiz de 3 ao quadrado. Então, é quadrado do primeiro, né? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar 6 raiz de 3. Isso nós já vimos. Mais raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz quadrada de 9, que vai dar 3. E o denominador, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. E aí nós temos o seguinte, 9 mais 3 é 12, 12 mais 6 raiz de 3, dividido por 9 menos 3, que é 6. Turma, na prova vai estar simplificado. Então, cuidado, também não vai, ainda não aparece assim na alternativa. Eu vou pegar o denominador, dividir ambos agora, porque aqui é uma soma. Então, mais uma vez, ó, como aqui é uma soma, o 6 divide o 12 e divide aqui, o 6 raiz de 3. Então, 12 dividido por 6 vai dar 2. Ó, aqui no cantinho, ó, 6 raiz de 3 dividido por 6. Como aqui é vezes, eu escolho quem eu quero dividir. Então, 6 dividido por 6 dá 1. Aqui vai dar mais raiz de 3. Pronto. Essa é a resposta que você vai encontrar na alternativa. Ou, obviamente, raiz de 3 mais 2, né? Tanto faz, né? Ou raiz de 3 mais 2, tá? Uma dessas duas você vai encontrar, então precisa, com certeza. Isso que eu fiz é chamado de racionalização.